tudo bom, gente? Pode contar tudo de novo, né? Para você que está sempre acompanhando aí esse canal do podcast aqui da região do estado do Mato Grosso. Eu sou Zé Gomes e sempre está por aqui trazendo personalidades aqui de toda a região, profissionais liberais, né? Empresários, para estar contando um pouco da história, né? Quase tudo, as pessoas contam quase tudo aqui. E lembrando que ao decorrer da semana você acompanha lá nas outras plataformas, né? Os cortes que a gente deixa lá durante uma semana para você acompanhar aos poucos aí. E na íntegra você acompanha lá no YouTube, acompanha certinho lá todo a conversa, o bate-papo na íntegra. Muito bem, hoje eu quero aqui agradecer ao Webnet Internet que patrocina esse canal. Registro aqui a presença da Claudemíria, né, que faz toda a parte técnica. Deixa o estúdio aqui tudo em ordem para estar recebendo aqui os nossos convidados. E hoje eu tenho a honra de estar recebendo aqui ele, Dr. Cleiton, cirurgião dentista Cleito de Carvalho Esteves. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal. No Pode Contar Tudo, preparado, seja bem-vindo, tudo bem? Ô Zé, boa tarde, obrigado pelo convite, a honra é toda minha, assim, ser renomado, o seu nome já é renomado há anos, desde quando eu estou em Aripuanã, a gente sempre tem esse contato, né? E para mim é uma honra estar aqui, o convite que você me fez, eu me sinto altamente honrado, muito obrigado. Honrado sinta eu, né? Falar com uma pessoa assim, tão centrada, né? O pessoal conhece o Dr. Cleiton como uma pessoa certinha, né? Uma pessoa que compra todos os seus compromissos e a gente fica muito feliz de ter uma pessoa como você que já tem contribuído já com o município e já está há muitos anos, tem vasta experiência. E a gente vai falar um pouco de tudo aqui sobre a sua vida, né? Porque eu apresentei como Dr. Cleiton porque é cirurgião dentista. Mas eu quero começar esse bate-papo falando de uma modalidade muito interessante, né? Que as pessoas praticam, que traz, assim, uma paz de espírito, né? Para as pessoas que participam, que é... Primeiro eu quero saber, professor ou sensei? Eu prefiro professor. Professor de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, Eu vou te explicar pelo seguinte motivo básico, né? Uhum. Eu pratico o Gracie Jiu-Jitsu, né? Quer contar uma historinha? Como é que funciona? Como é que é o jiu-jitsu? De onde veio o jiu-jitsu? Você tem uma base? Isso, claro, né? Tá. Então, assim, o jiu-jitsu é uma arte marcial... Existem várias histórias, né? A mais conhecida nossa é que ela é uma arte marcial indiana, que foi criada pelos monges budistas, que não podiam usar armas para se defender. Como tinham muitos assaltos, eles desenvolveram essa arte marcial. Ela foi para o Japão, se desenvolveu com samurais do Japão. E isso tem mais de 2000 anos, né? Início dos anos, no século XX, existiu o Matsui Maeda, que era um japonês que saiu do Japão, foi para o mundo divulgar a arte, o jiu-jitsu. E ele veio para o Brasil. No Brasil ele conheceu a família Gracie, né? E lá ele ficou devendo muitos favores ao patriarca da família Gracie, o Jorge Gracie. E com isso ele ensinou para o Carlos Gracie o jiu-jitsu. Por que eu falo professor? Você me perguntou sensei ou professor. Por que eu falo professor? Porque os Gracies, eles transformaram o jiu-jitsu. Né? Eles pegaram o jiu-jitsu, digamos que abrasileiraram o jiu-jitsu, transformaram toda aquela técnica para o Brasil. Então, assim, a partir daí, houve o boom no jiu-jitsu no mundo. Então, eu falo, eu aprendi uma arte indiana, japonesa, mas que tem a essência toda no Gracie Jiu-Jitsu. Então, entre sensei e professor, eu falo professor. É interessante. Né? Porque é brasileiro, né? Eu sou... Hoje em dia, a gente não pode falar Gracie Jiu-Jitsu porque o Rory Gracie, ele patenteou a marca. Né? Então, é tanto que o Jiu-Jitsu no mundo hoje ganhou o nome de Brazilian Jiu-Jitsu. Até que a arte marcial dominou o mundo. Mas tem uns grupos de pessoas, né, que eu já vi, uns campeonatos que levam esse nome Gracie, né, que eu até pesquisei para me entender o que significava, né? Sim. Então, na verdade, o Brasil deu uma revolucionada nessa arte marcial. Sim, é assim, o jiu-jitsu o Hélio Gracie e o Carlos Gracie, são os dois irmãos, eles pegaram a arte, eles eram franzinos. Grande diferencial do jiu-jitsu para outra arte marcial é essa. O jiu-jitsu, ele foi feito e desenvolvido por um menor vencer o maior.
Então você não usa a força, você usa a inteligência e usa toda a sua técnica para você se defender do maior. Né? E eles eram franzinos, ele era baixinho. O Hélio Gracie era uma pessoa doente, né? Que ele foi desenvolvendo e foi tendo toda a sua saúde baseado no esporte, em toda a alimentação que foi desenvolvida. Né? Então os Gracies é a referência nossa no jiu-jitsu hoje. Por isso que a gente fala, é o Brasília Jiu-Jitsu. Ele ganhou o mundo, né? Eu quero abrir um parênteses aqui, Cleiton, depois nós retoma essa linha de pensamento nossa aqui sobre jiu-jitsu. Eu quero saber, assim, como que você veio para aqui, para a cidade, para essa região? Como você conheceu? O porquê que você veio para cá? Assim, vou fazer 30 anos de formado, né? Desses 30 anos eu trabalhei 4 anos em Belo Horizonte, capital. Você é mineiro? Sou mineirinho. Então, assim, a gente vivia naquela ritmo de capital, né? Correria para lá, para cá, trânsito infernal. Para você ter uma ideia, para mim, sair da minha casa para ir para minha clínica, eu gastava 30 minutos do trânsito. Você é de Belo Horizonte? Eu sou de Governador Valadares. Governador Valadares é a cidade mais americana que tem no Brasil. Americanizada ali, né? Ali todo mundo tem parente nos Estados Unidos. Tem. Né? Quem não tem? Você tem? Ixi, é o que eu mais tenho. Então, assim, eu costumo até brincar. Tá? Quem não foi para os Estados Unidos veio para o Mato Grosso. Então... Eu conheci uma pessoa lá em Valadares que me encaminhou para lá para os Estados Unidos. Foi de lá. Para fazer o documento e fazer a passagem? Não. Ilegal mesmo. Não, pois é. Lá... Não vou te afirmar hoje, né? Mas existia muita empresa lá que fazia isso, né? São os coiotes. Isso, que eles pegam o documento e tentam passar a pessoa pela fronteira. Ainda acho que existe isso ainda. Existe até hoje. Existe, né? Então, assim... E aí, eu tinha alguns amigos, né? Eu estava cansado daquela correria de capital, de cidade grande. Você não tem uma vida. Você tem uma vida, mas você não tem... Sua vida é toda num trânsito, toda presa dentro de uma sala. E eu estava já meio saturado daquilo. Eu tinha alguns amigos que tinham arrendamento de terra aqui, em Aripuanã. E a gente sempre vinham, voltavam, né? Eles falavam, gente, vai lá conhecer Aripuanã. Eles sabiam que eu não estava muito satisfeito com a correria. Eles falavam, vou lá conhecer Aripuanã. Lá tem umas cachoeiras, que a propaganda de Aripuanã é uma cachoeira, né? Não tem recurso, não tem estrada para você chegar, mas tem umas cachoeiras, você vai ficar encantado. E juntamos um dia e resolvemos vir conhecer. Aí foi encantamento, não tem paixão de primeira vez. Você olhar aquelas cachoeiras ali e, assim, a cidade, a tranquilidade de se viver, foi o que mais me atraiu. E o jiu-jitsu, ele entrou na sua vida com você tinha que idade, que tempo, como foi? Eu tenho mais tempo de jiu-jitsu do que de profissão. Então você, primeiro veio o jiu-jitsu. Primeiro veio o jiu-jitsu, né? Eu comecei jiu-jitsu em 94. Por que eu comecei o jiu-jitsu? Você já tinha, então, canalizado essa questão de calmaria? Esse é um dos motivos de... O jiu-jitsu, ele te proporciona toda essa tranquilidade, entendeu? O jiu-jitsu é um esporte que ele te coloca no desconforto no tempo todo, então você se adapta a viver no desconforto. Então você não tem por que ficar se estressando. Porque, eu tenho um problema aqui, você vai ter problema na vida, não tem jeito. Só que o jiu-jitsu te ajuda a entender que você vai se trabalhar para você superar aquilo ali. Você imagina num tatame, você está com uma pessoa de 120 quilos em cima de você, tentando te sufocar, tentando te matar. Se você ficar desesperado ali, você vai logo entrar em desespero e bater, perder uma luta ou até desmaiar, né? Então o jiu-jitsu te dá essa tranquilidade. Você... calma, pensa que você consegue sair dali, né? Então, assim, eu perdi foi a meada do que a gente estava falando antes, foi da calma que você falou. Mas o jiu-jitsu te dá toda essa tranquilidade para você ter um respaldo na vida lá na frente, né? Então, assim, quando eu vim, aí voltando por que a gente veio, voltamos para Minas, falei juntou a família, bom que toda a família da minha esposa também estava disposta a vir também, e foi mais fácil, né? Muito agradável, né? Sim. E voltamos, planejamos,
né? Porque a gente tinha uma clínica, aí tinha que terminar paciente, todos os casos. Aí fomos, daí 2 anos depois a gente veio. Uhum. Mas antes de tudo isso, você já praticava na academia? Aí voltando no jiu-jitsu, né? Aí em 94 eu entrei, comecei a praticar jiu-jitsu. Eu fazia outra arte marcial, né? Você deve ser um pouco mais novo do que eu, mas a gente é do mesmo tempo. A gente é do tempo de que nossos ídolos de cinema era Jean-Claude Van Damme, né? Era Chute, Bruce Lee. Então a gente era fã daqueles filmes, né? E eu praticava uma arte marcial que era o Taekwondo, né? E em 93 teve o primeiro UFC nos Estados Unidos, né? Que foi o Royce lutou. Foi em novembro de 93 e ele ganhou todas as lutas, né? Ele fez 3 lutas numa noite. Um rapaz de 80 quilos lutou com um cara de mais de 120 quilos e finalizou todos eles. Aquilo ali, quando chegou a fita no Brasil em 94, a gente que fazia o arte marcial, a gente olhou aquilo e falou, o que é isso? Porque o jiu-jitsu não era conhecido, né? Era conhecido no nicho que era Rio de Janeiro, que é a base dele, né? Fora do Rio tinha muito pouco, quase ninguém conhecia. Aquilo, quando caiu na minha mão, eu falei, poxa, que é isso? Né? Tudo que eu fiz de arte marcial até hoje, num combate real, não vale nada. E calhou de, na época, eu estava em Governador Valadares, calhou de, na época, vim do Rio de Janeiro, o Léo Barbosa, eu vou citar os nomes, porque assim, são as minhas referências, a quem eu devo, entendeu, Zé? Eu sou muito grato a todos aqueles que sempre me ajudaram no meu caminho. Então, assim, o Léo Barbosa foi o meu primeiro professor de jiu-jitsu que veio do Rio de Janeiro e a gente pegou e dali para frente foi amor à primeira vista. Aí acabou, eu não pratiquei mais nada. Foi só jiu-jitsu, né? Depois ele, mestre Bita, que é de Teresópolis, são do Rio de Janeiro, que aí é a nata do jiu-jitsu do país, que era toda do Rio de Janeiro, e a gente aprendeu na fonte, né? Que é o Clube Pitbull de Jiu-Jitsu de Teresópolis. E o Léo Barbosa, o Pete, que está em São Paulo, Pete Medeiros hoje. E dali para frente eu não abandonei mais jiu-jitsu, foi... Você coloca um atleta de jiu-jitsu e um atleta de judô e você dá uma olhada no uniforme, é meio parecido. Você vê nas faixas, as cores, e as ponteiras também tem. O jiu-jitsu tem as ponteiras de faixa. O que diferencia o jiu-jitsu do judô? Esportivamente, o jiu-jitsu, o judô é o esporte que ele prioriza a queda, né? Na realidade, o judô foi uma criação do Jigoro Kano, a qual ele saiu do jiu-jitsu. O Jigoro Kano praticava jiu-jitsu. E como o jiu-jitsu era muito marginalizado no Japão, né, ele preferiu tirar todas as partes de defesa pessoal e de agressividade que o jiu-jitsu usa, né, que é toda a parte de defesa que a gente tem, e priorizou as quedas. Então, esportivamente, o judô prioriza as quedas. Então, você quedou uma pessoa, a luta acabou. Dependendo de como foi a queda, você fez a pontuação, acabou. O jiu-jitsu não. O jiu-jitsu acaba... Você quedou a pessoa, a luta não acaba ali. Ela continua até você finalizar a pessoa. Até a pessoa desistir. Então, essa é a grande diferença. De uniforme, o kimono do judô, ele é um pouco mais largo do que o do jiu-jitsu, né? E uma diferença que existe de judô e jiu-jitsu, que o jiu-jitsu, a faixa do jiu-jitsu tem uma ponteira preta, que é o que diferencia o jiu-jitsu de todas as artes marciais, né? É a única que tem uma ponteira preta onde você vai graduando o aluno, né? Dando os graus para ele. A graduação é na ponteira? Ou de grau. É de grau, né? De grau. Mas tem a cor das faixas. Existe as faixas, a graduação de faixa, né? Mas, por exemplo, você inicia na faixa branca, aí você, para um adulto, você inicia na faixa branca, vai ser graduado para a faixa azul, que é a primeira faixa após a faixa branca, no adulto. Você vai ter que conquistar 4 graus ali. Até você chegar na faixa. Aí vem as ponteiras. E aí vem na ponteira você coloca o grau. O grauzinho é uma fitinha que você vai colocando ali, né? No jiu-jitsu a gente usa o esparadrapo. Para um jiu-jita, que é o lutador de jiu-jitsu, o esparadrapo faz parte da nossa vida. Não só para o grau, mas a gente vive com a mão toda estourada, toda arrebentada, então é todo amarrado. Eu já assisti uma aula presencial, você falou de taekwondo, eu fiz 3 meses de taekwondo.
Só que aí o professor foi embora e o primeiro e último contato que eu tive com Taekwondo, Jiu-Jitsu, eu nem conhecia. Só nos filmes que começava já a aparecer. Fui ver uma aula de Jiu-Jitsu, eu vi que também tem a mobilização. Eu até tirei a onda dos rapazes lá que tem umas partes de mobilização lá de contato. Falei, não rola sentimento não, vocês... abraçadinho, encosta o rosto no outro, acho que esfrega a cabeça, né? E como é que é isso aí? A gente escuta muito essas piadas, essas brincadeiras, a gente sempre releva, né? Que a gente sempre escuta que, aquele esporte de agarrar homem... Não tem nada a ver, né? Você tá ali fazendo esporte, não tem, né? Pra você ter uma ideia, é um esporte que não tem discriminação. Todo mundo, quem quiser participar, participa. Independente de opção sexual. Então não tem essa... Quando você entra dentro de um tatame, né? Zé, é incrível. Um tatame de jiu-jitsu, você vê um gari, você vê um juiz, você vê um médico, você vê um dentista, você vê um administrador, você vê um pedreiro. A partir do momento que você entra do tatame, o seu diploma lá fora não vale nada. Todo mundo ali é igual. Todo mundo se respeita de maneira igual. É incrível o que acontece. O jiu-jitsu, a gente fala... além do esporte, o jiu-jitsu é um estilo de vida. Né? A partir do momento que você começa a praticar o jiu-jitsu, você muda toda a sua concepção de vida. Alimentação, de tratamento com as pessoas, da maneira de se relacionar com as pessoas, a maneira de se relacionar com a vida. Né? Eu tenho alunos que, assim, o jiu-jitsu te dá uma autoestima e uma segurança tão grande. Eu tenho alunos que, eles confessam, né? Eles não conseguiam conversar com outras pessoas, né? Eram tímidas, né? Na faculdade não conseguiam apresentar trabalha disciplina muito. Isso. Disciplina. Não conseguiam apresentar um trabalho, falar em frente à sala. Hoje eles trabalham, normalmente se desenvolveram. Então ele te dá essa segurança por aquilo que eu comentei antes, né? O jiu-jitsu a gente trabalha muito no desconforto, a gente está no desconforto o tempo todo, então você se adapta àquilo ali. Então o desconforto não nos incomoda mais, o momento ruim não me incomoda. Me incomoda a certo ponto, né? Me incomoda na maneira de que eu tenho que me virar para sair dali. Mas agora eu ficar desesperado porque eu não desconforto, não. Eu tenho que ter calma para mim resolver a situação. É uma grande vantagem do jiu, é uma coisa que o jiu-jitsu nos dá. Eu sempre vou fazer algumas comparações com o judô, sim, só para as pessoas entenderem que o jiu-jitsu, apesar de hoje ser bastante conhecido no Brasil, mas tem muita gente que não sabe diferenciar. E tem muita discriminação ainda. Né? E o que eu quero falar é o seguinte, um atleta de jiu-jitsu 6 meses, ele sabe muito mais de jiu-jitsu do que um de judô, 6 meses de judô, que entende de judô. Por que essa diferença de conhecimento? O jiu-jitsu rapidinho já entende da dinâmica do jiu-jitsu e o de judô não. Vai muito tempo para ele entender o que funciona, a mecânica do judô. O jiu-jitsu, ele é prático. Você entra para lutar com uma semana, 2 semanas, você entra para treinar. Lógico que um iniciante, eu não vou pegar ele no primeiro dia, na primeira semana, colocar ele na jaula com os leões, que ele vai ser triturado e não volta mais. Então, um professor ele tem que saber diferenciar o nível dos seus alunos, entendeu? Mas o jiu-jitsu te dá essa vantagem de que com 1 semana, 2 semanas, você já está lutando. Porque é simples toda a mecânica. É a mecânica da vida, no nosso dia a dia. É a mecânica que a gente usa para trabalhar, mecânica para você fazer o seu corre-corre do dia a dia. Então, e a maneira de se ensinar o jiu-jitsu, ela é bem prática. Outro dia eu estava até vendo um mestre de Muay Thai comentando, né? Que a facilidade do jiu-jitsu é excepcional. Por quê? As outras artes marciais, não estou discriminando nem desmerecendo ninguém. Vamos deixar claro, porque hoje em dia o que a gente fala, as pessoas já começam, né? Assim, o que acontece é porque o jiu-jitsu ele é
prático. Você chega lá e faz. As outras artes marciais, às vezes um Muay Thai, por exemplo, você vai sair no soco com o outro, vai dar um chute, às vezes ele machuca ali, vai ficar uns 2, 3 dias sem treinar, mas volta depois. O jiu-jitsu não. Você tá ali o tempo todo, a gente fala, grosso modo falando, saindo na porrada, um com o outro, mas você não tem o risco de ter uma lesão tão grande de parar por alguns dias, né? E aí, por isso, você tem a prática diária, você tem a prática constante. Então, a facilidade de se absorver aquilo ali é muito mais fácil. Então, para quem procura um esporte desse para defesa pessoal, então o indicado seria o jiu-jitsu, né? Que ele vai aprender muito mais rápido, porque para competição é de longo prazo, né? Mas para defesa pessoal, o jiu-jitsu já traz essa praticidade. Olha, eu tô para te falar que, assim, o jiu-jitsu ele é básico defesa pessoal. Ele é todo defesa pessoal. Tudo que você faz é defesa pessoal. Em cima, em pé, no chão, é toda defesa pessoal. Toda defesa. Tá? Jiu-jitsu é excelente para as mulheres se defenderem. O jiu-jitsu é um esporte completo que a gente fala. Tá? Mas assim, o cara que quer aprender, que quer se desenvolver, não importa se ele está pesado, se ele está com baixo peso, entendeu? Ele vai lá e ele se desenvolve da mesma maneira que todo mundo. Eu não tenho uma diferença de absorção. Alguns têm mais dificuldade que outros, tá? Lógico, como todo mundo. Alguma pessoa, às vezes, tem uma dificuldade de uma coisa, outra dificuldade na outra coisa. Eu, como professor, vou pegar ele e vou melhorar aquela parte dele. Mas eles vão se desenvolver da mesma maneira. E agora, voltando, eu estou para te falar que eu tenho alunos que saíram daqui com 6 meses, foram para o campeonato e ganharam o campeonato. Olha aí. Entendeu? Então, assim, é um esporte que ele é bem ativo e bem evoluído. Então, o benefício físico e mental dele, o que mais se destaca nessa questão? Sei que você começou a citar um pouquinho, né, sobre essa parte disciplinar que ele proporciona, o que você mais destaca para a pessoa que busca esse autocontrole? O jiu-jitsu ele é completo, igual eu falei, ele é um esporte completo, ele trabalha todas as suas características, tá? Ele trabalha a parte física, né? Ele trabalha a sua parte mental, que é fundamental, e o jiu-jitsu trabalha a parte alimentar, uma pessoa que você começa a praticar o jiu-jitsu, você começa a entender que só a saúde é prioridade. Verdade. Entendeu? Você começa a se alimentar melhor, você começa a ter uma evolução melhor, porque você tá vendo as pessoas ali dentro. Você chega um dia para treinar, aí você toma um amasso naquele dia, fala, pô, tomei um amasso aqui hoje, o que tá acontecendo? E o cara é do mesmo tamanho que eu, do mesmo peso. Aí você volta no dia e só toma outro amasso. Aí você começa a pesquisar, velho, pô, ele tá se alimentando bem, ele dorme bem, ele faz bem, e eu não, eu como porcaria, eu faço isso. Aí ele começa a mudar o ponto de vista dele e ele se encaixa naquilo ali. Então o jiu-jitsu muda isso tudo, consegue mudar isso tudo, desde que a pessoa queira, né? Né? Então, assim, para tirar algo, destacar algo, é muito difícil. Mas, assim, o psicológico e o mental do jiu-jitsu é algo que trabalha a pessoa e dá uma mudança, sim. Eu conheci o jiu-jitsu através do MMA. Ele tem uma relação muito forte, né? O MMA é um esporte... aí a gente volta naquela parte que eu até comentei com você. O jiu-jitsu ele ainda é muito discriminado, né? Tem muita gente que discrimina o jiu-jitsu associando ao MMA, pela violência. Né? Kelly Slater, 11 vezes campeão de surf, ele deu uma declaração alguns anos atrás que ele fala: todo pai, antes de colocar um filho de qualquer esporte, deveria colocar o filho no jiu-jitsu. Entendeu? O jiu-jitsu não é violento. O jiu-jitsu é defesa pessoal, tá? O jiu-jitsu, ele, para se mostrar para o mundo, os Gracies para se mostrar para o mundo, mostrar a eficiência do jiu-jitsu, eles criaram o MMA, que antigamente chamava Vale Tudo, né? Que era sem luva, que era sem proteção nenhuma, você só não podia... dedo no olho e morder e chutar as partes baixas. O resto valia. Né? Para as pessoas que não estão no meio, aquilo é agressivo. Né? Para quem não entende, aquilo é uma agressividade.
E acabou que isso ficou associado ao jiu-jitsu durante muitos anos, né? Inclusive tem gente, até aqui na cidade, que já me falaram que não vai colocar o filho porque o jiu-jitsu é violento, vai gerar violência no filho. Pelo contrário, o jiu-jitsu vai acalmar seu filho, né? Mas aí ficou essa pecha no jiu-jitsu de que é violento. Não tem nada a ver. Já vi muito comentário falando que diz que nunca na vida que jiu-jitsu vai fazer parte dos Jogos Olímpicos. Isso é uma realidade, infelizmente, né? Por que tem esse pensamento? Existem dois motivos básicos. O jiu-jitsu, uma coisa que o judô tem que é louvável, é a organização do judô. O judô tem uma confederação de judô mundial que ela rege tudo que acontece no judô. É uma doutrina, né? Isso. O jiu-jitsu já não tem. Hoje no jiu-jitsu, nós temos 3 confederações, 4 confederações, então não tem uma união. Entendeu? Então, sem Já houve uma separação, né? Pelo que você disse, né? Já lá atrás, com os próprios Gracie, né? A própria família entre eles, arrumaram a confusão entre eles, cada um queria um naco do dinheiro, do problema, e em vez de se unir, já houve essa separação. E um outro motivo, que aí já é um pensamento meu, entendeu? É que eu acho que não vai ter na Olimpíada. Se tiver na Olimpíada, todas as medalhas vão ser brasileiras. Eu vejo assim, porque uma das regras para ser Jogos Olímpicos, né? Tem que ter um X de países que praticam. Mas já tá aí. O jiu-jitsu já tá. O Brasil e o jiu-jitsu já está no mundo todo. Já tá no mundo todo. Mas será por que não eles falam que não? Porque não tem a união das confederações. Cada um quer mandar. Pra pressionar, né? Sim, se tivesse uma como o judô, uma confederação que comanda. Só eu que comando e eu que faço todo o trâmite. Tem 4 que cada um fica brigando entre si. Aí o comitê não vai aceitar isso. Não tem como. E com razão, né? E qual que é a graduação máxima do jiu-jitsu? Faixa coral, né? Que aí é só os Gracie que hoje tem. Que é mais de 30 anos de faixa preta. É faixa preta. Não, é faixa coral. Vem a coral, vem a vermelha e depois vem a faixa vermelha. Vem a faixa vermelha e depois... Eu me confundi agora. É coral ou é vermelha? Mas só sei que quem tem no Brasil, a última graduação são os Gracie. Porque na época quando a gente assistia aquele filme, a gente achava que o Tocha, dos Tocha, quem tinha a faixa preta, né? E não é. Olha só, a faixa, a gente fala assim... Eu aprendo muito hoje, aprendi muito nesses 30 anos de jiu-jitsu. Eu aprendo muito mais hoje, sendo faixa preta. Porque a vida é uma constante de aprendizado. E a evolução do jiu-jitsu é tão grande, Zé. É outra diferença de judô e de outras artes marciais. Você tá no tatame, surgem posições assim que não existia, que a naturalidade do brasileiro, a nossa sagacidade e a criatividade, a gente consegue criar posições que não existiam, que daí a pouco ganha o mundo, entendeu? E a evolução é muito grande. Então eu sempre falo, eu aprendo hoje muito mais do que aprendi antes, né? Aprendi muito, mas continuo aprendendo, a gente continua no aprendizado, né? E quando você dá aula, o aprendizado é maior. Não só de técnica. A convivência com as pessoas, isso é fantástico. Você conviver com pessoas de mentalidade diferente, pensamentos diferentes, isso é um ganho para a vida da gente, é enorme. Nossa Senhora. E como funciona a questão dos golpes? Existem uns nomes para o golpe também? Existe. Aí tem as técnicas... Sim. Existe o armlock, que é o mais famoso, né? Que é a chave de braço, né? Mata-leão, né? Eram golpes com nomes japoneses, como foi abrasileirado, né? A técnica, e eles traduziram alguns nomes, aí Mata-leão. Mata-leão é nome brasileiro. Não é igual no judô que fala aqueles nomes tudo lá. É só japonês. Só japonês. É a questão que eu te falei da confederação. Da organização, né? Não permite que... Não. Que seja... Você não mude nada. Que não muda nada. O nome tem que ser igual. Os alunos, os atletas têm que aprender. Sim. Contar, né? Pelo menos até 10, tem que saber contar em japonês. E assim funciona. O judô tem essa grande vantagem que ele tenta perpetuar a cultura japonesa, né? Ele manda a cultura japonesa, os seus alunos vão aprendendo o japonês ali.
eu tô competindo com uma pessoa muito forte, quase igual eu, os golpes. E como que determina quem que é campeão ali mesmo, ou tem que ter finalização? Existe a pontuação, né? O campeonato hoje tem a pontuação. Alguns golpes têm ponto. E tem penalidades também? Tem penalidades, tem ponto. Se eu cometer alguma coisa errada... Se você estiver amarrando a luta, você é penalizado. Se você estiver segurando muito, você é penalizado, né? E tem os golpes que você tem. Uma montada vale 4 pontos, a pegada nas costas vale 4 pontos. Você pode ir, ou você vai acumulando os pontos, né, durante a luta, ou você finaliza a luta. Uhum. E o jiu-jitsu Mato Grosso, como é que é? É bem desenvolvido, né? Nós temos um jiu-jitsu forte no Mato Grosso, tá? Cuiabá tem muitas academias. Aqui na nossa região nós temos em Colniza e em Juína os irmãos Costas, que são muito bons, né? São parceiros nossos de treino, quando a gente treina junto. E o jiu-jitsu no Mato Grosso é bem desenvolvido. E como que funciona os campeonatos do estadual? É organizado por uma federação estadual de jiu-jitsu? Sim, é igual eu te falei, né? Existe hoje no Brasil 2 confederações. A Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é comandada pelos Gracies, e a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, né? No Mato Grosso, ela é regida pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. Tem algumas diferenças de regra, de algumas coisas nesse sentido. Mas nós temos hoje o campeonato estadual todo ano, que são 4 etapas, né? Inclusive hoje nós estamos com 2 atletas lá que vão lutar amanhã, que é o Vitor e o Júlio. Antes de nós falar aqui da academia, você no decorrer da sua vida com jiu-jitsu, como que foi? As vitórias, derrotas? Eu participei muito, lutei bastante campeonato, né? Desde minha faixa azul, eu luto. Na época era mais os campeonatos regionais, a gente não tinha muito campeonato, né? Naquela época, em 94, como estava tudo começando. Só dentro da academia mesmo? Não, a gente tinha campeonatos na região, né? E, por exemplo, tinha desafios Minas, Espírito Santo, então tinha campeonatos dentro da academia, tinha campeonatos na região toda, entendeu? Então aí teve o Campeonato Brasileiro, foi o primeiro Campeonato Brasileiro, 94, a idade não me recordo agora não, mas sempre participei de todos os campeonatos. Regionalmente eu ganhei vários campeonatos. Tive a oportunidade de lutar o Sul-Americano, fiquei 3º lugar no Sul-Americano, brasileiro foi vice-campeão brasileiro, lutei várias, porque existe vários Opens que a gente fala, não é um campeonato brasileiro nem um sul-americano, mas são campeonatos estaduais, né? Um torneio estadual. Lutei vários estaduais com 2º, 1º e 3º lugar. Então, é o que eu sempre falo para os meus atletas, nossos alunos aqui, atletas. Se você sai daqui, você sai com a mente de que você vai trazer alguma coisa, você vai lá garimpar. Porque a distância nossa só de sair daqui já é uma luta. Então, saia daqui, vai lá e traga. E a gente nunca ficou para trás. A academia daqui já levou pro brasileiro? Já, nós temos 2 vice-campeões brasileiros. Nós temos campeão de MMA aqui, vice-campeão brasileiro. Campeão de várias etapas aí do estadual. Agora, esse ano, nós vamos ser campeão estadual. E você ainda pratica? Não, eu pratico. Você disputa o campeonato? Eu dei uma parada no... Porque aparentemente você vê que você é uma pessoa muito forte, né? Aparentemente você não parece, mas para quem vê você fazendo exercício físico, né? Vê que você é uma pessoa que hoje levanta peso pela sua idade aí, a gente fica impressionado. Uhum. Mas assim, você é uma pessoa muito disciplinada e como você concilia essa vida particular sua com a luta? Zé, essa é uma pergunta recorrente que eu tenho. Não é só você que faz. Direto eu tenho essa pergunta. Como é que você faz tudo que você faz? Porque eu treino de manhã, você está lá na academia, a gente se encontra na academia, eu treino de manhã, pedalo, corro e faço jiu-jitsu e trabalho durante o dia, né? Então muita gente me pergunta, onde é que você tira energia? Como é que você consegue? Eu falo, é disciplina, é vontade, é fazer o que você gosta. O mais importante na vida da gente é fazer o que você gosta. Se você gosta daquilo, faça. Faça com amor, com dedicação, que não tem tempo ruim, né? Só que você tem disciplina.
desenvolva seu tempo, coloque seu tempo dentro do horário que você consegue fazer. Assim, eu sempre falo, as pessoas colocam dificuldades na vida à toa. A gente consegue tudo na vida. Basta querer. Não tem dificuldade. Basta você querer. Né? Hoje eu acordo 4 horas da manhã. Acordo 4 horas da manhã, de 4 às 5, minha rotina. De 4 às 5 eu leio um livro. Então, é uma coisa que eu pratico, a leitura. Isso aí eu indico todo mundo, não pare de ler. Estou lendo um livro interessante agora, que é Coragem de Não Agradar. Até indico. É muito interessante. Entendeu? De 5 às 6 e pouco eu estou na academia treinando, o resto do dia trabalhando, operando, e à noite vou lá sofrer a massa dos meninos novinhos, não tem jeito. E assim, é a vontade, cara, é gostar do que fazer. O que você está agora aqui não é uma coisa particular do município, mas sim de todo o Brasil, sobre a questão do incentivo ao esporte, que é bastante precário, e você está falando que tem 2 atletas para competir. Como que é o incentivo como que você faz, né, para essas pessoas locomover, né, que gera um ônus, né, para você levar um atleta hoje, sabe, né, tem a passagem, mas eu não sei se a confederação ajuda em alguma coisa, é tudo particular, então. Tudo particular. Graças a Deus a gente tem, a gente conseguiu construir aqui em Aripuanã um nome muito bom, entendeu? As pessoas me conhecem o meu histórico, tanto da luta quanto profissional. E os meninos, quando vão, eles sempre conseguem do comércio, incentivo. O comércio de Aripuanã é bem ativo nesse sentido, ajuda bastante, tá? E a prefeitura agora também tá ajudando também os meninos também a irem lutar. Entendeu? É importante falar isso, né? Porque a gente sabe que é muito difícil, né? O pessoal que está no esporte em todas as modalidades, né, tem essa dificuldade de locomoção, né? A não ser aquelas que tem a Confederação Brasileira bem ativa, que disputa os campeonatos, né? Agora o estadual, o pessoal que for classificado no estadual, os primeiros lugares, primeiro e segundo lugar, se eu não me engano, o estado vai dar o ônibus para ir para... Eles já fizeram isso ano passado, para o brasileiro, ano retrasado, fizeram isso ano retrasado. E aí nós tivemos os 2 que foram para o brasileiro e foram vice-campeões brasileiros, né, daqui. Mas assim, Zé, é bom você tocar nesse assunto que, assim, o esporte, qualquer esporte, depende da arte marcial. O esporte, ele é um modificador na vida das pessoas. Eu acho que os nossos governantes deveriam ter uma atenção muito maior para o esporte. Incentivar mais o esporte. Porque o esporte é saúde, é foco, é determinação, é disciplina. Então, precisa-se disso no país. Né? Você vê hoje, é até chato se comparar, mas você vê hoje os Estados Unidos, o incentivo que se tem no esporte nos Estados Unidos, a própria Rússia, o incentivo que eles fazem no esporte, eles chegam na Olimpíada, eles dominam. O esporte nas escolas nos Estados Unidos é bem ativa, né? Pois é, e aqui você não vê um incentivo grande, poxa. E a gente tem o brasileiro, ele é tão potente, tem uma capacidade tão grande. Poxa... Mesmo sem incentivo, você vê que nas Olimpíadas se sobressai muito bom, né? Pois é. Então, assim, acho que falta muito dos nossos governantes dar essa atenção para o esporte. O esporte é fundamental para todo mundo. Entendeu? Então, vamos falar sobre essa sua vida de cirurgião, dentista. Você tem histórico na família de alguém que é médico? Você inspirou ou foi por necessidade? Como que foi você fazer o vestibular para dentista? Eu fiz vestibular para medicina e para odontologia. E fiquei excedente em medicina e passei na odontologia. E comecei a fazer odontologia. Né? E gostei da turma, gostei do que eu estava fazendo. E 6 meses depois eu fui chamado para a faculdade de medicina e acabei optando, vou ficar na odontologia, gostei e fui embora. Pô, quase 30 anos. Ano que vem eu faço 30. Ano que vem eu faço 30. Não, mentira. Ano que vem eu faço 25 anos de formado. Não, mentira. Ixi, ano que vem eu faço 30 anos de formado. 30 anos de formado. E já formou, já começou. O primeiro emprego, como que foi? Não tive um emprego, né? Eu direto para a clínica. Já direto para a clínica, né? Eu tive a sorte, a bênção do meu pai, sempre foi um cara que ajudou, sempre foi um cara que
Incentivou, né? Incentivou, né? Que a gente precisava, sempre lutou da sua maneira que ele pôde lutar, e ele me deu um consultório no começo, montei um consultório e fui trabalhar, fui aprender. Aí que você começa a aprender a odontologia. Faculdade é só o básico, né? Quando você sai, que você cai no mercado, você vê o que é. Você presta serviço no Sistema Único de Saúde. Qual que é a importância de mais investimento na saúde bucal do SUS, né? Que a gente sabe que ainda é bastante precário. Nosso problema é muito cultural, né, Zé? Não só para a saúde bucal, para a saúde geral. O brasileiro, eu acho que não é só brasileiro, o ser humano ele só vai pro médico, pro dentista quando o negócio aperta, né? É verdade. Então, quando tem a rocha, é que ele resolve ir. Então, assim, tem incentivo? Tem investimento? Tem. Existe investimento. Precisa melhorar? Precisa melhorar. Né? Mas eu acho que a gente precisa ter uma melhora cultural. Né? A gente tem que começar lá da base. Né? Eu, como atendo no sistema público, eu vejo muito hoje. Tem pai que não dá valor à dentição do filho. Né? E não é por falta de recurso. Não é por falta de conhecimento, né? É cultural. Ele já desde pequeno, ele arrancou os dentes dele. O pai dele lá pequeno arrancou os dentes dele. E ele acha que tem que arrancar os dentes do filho dele hoje também, do mesmo jeito. É dente de leite, arranca. Não é bem assim. Então, a gente vê que é cultural. Existe atendimento. Você vê, a gente tem um atendimento na cidade. Nós temos hoje 4, 5 postos, unidades na cidade, né? Isso. 4 unidades. 4 PSF. 4 unidades na cidade. Tem uma unificada, né? O Planalto e o Paraná, ali no Vila Operária, aqui no centro. Todos os 4 têm dentista. Todos os 4 têm atendimento. Entendeu? Então, assim, tem. O serviço tem. Acho que falta, na minha visão, eu tenho de serviço público, eu tenho 19 anos de Aripuanã, estou no serviço público. A primeira vez que eu entrei no serviço público, quando eu vim para Aripuanã. Então, nesses 19 anos que eu estou em Aripuanã, que eu estou no serviço público, eu tenho visto essa evolução. O que falta é conhecimento, é cultural. Eu acho que isso tem que mais partir muito da questão na educação, né? Você recebe muitas pessoas com um problema bastante crítico bucal ainda até hoje no público? Sim, muito. Chega a olhar assim e falou assim, se muito. Tivesse escovado, se tivesse uma disciplina ali, uma rotina de... Sim, tem muito isso, né? No serviço público que a gente vê grande parte das coisas mais graves, né? Porque é por falta de cuidado mesmo. Né? No particular, você vê algumas coisas, mas é mais tranquilo, né? É algo mais controlado. A maioria ali que é uma rotina, né? Já tem uma rotina de comparecer. Né? Isso, e a pessoa já está frequentemente indo ao dentista, ela tem um conhecimento do que ela precisa, né? No público é mais complicado um pouquinho. Então, eu acho que precisa do cultural. Mas existe uma capacitação contínua no público? Ou é simplesmente vocês vão lá ou o SUS hoje tem uma capacitação contínua para atender esse público que usa o Sistema Único de Saúde? Capacitação para o profissional? Para o profissional. Ou para o profissional. Olha... Porque o atendimento é diferenciado, não é igual no particular, né? Não. Vocês trabalham com questão de orientação, essas coisas ou não? Não, sim. Não. Por exemplo, a gente tem palestras, né? Nós damos palestra nas unidades, né? A gente tem palestra, por exemplo, segunda-feira agora eu vou dar palestra para hiperdia, que são os hipertensos e diabéticos, né? Existem as palestras para grávidas, existe o atendimento específico para grávida, orientações para grávidas, existe tudo isso, tá? Então, existe todo um sistema, o sistema funciona, tá? Existem as suas falhas, precisa de mais recurso, mas o sistema funciona. Por isso que eu falo, é mais cultural. Tá? Então, igual a gente fala, a gente mesmo, né? A gente sabe que quando a gente tá apertado, eu vou ali na farmácia, compro um remedinho que passa, né? Todo mundo é assim, pô, não tem jeito. Você automedica, né? Então, pois é, o pessoal que tá vendo aí o Dr. Cleiton, assim, nem imagina, mas ele já foi secretário. Secretário da saúde. Como que foi? Como que você aceitou esse convite? Sabendo que você, né, vendo que as secretarias hoje de saúde, ela no Brasil todo tem deficiência, parece que é um problema que não acaba nunca e parece que nunca vai acabar mesmo, né? São problemas. Como que você aceitou o convite para ser secretário? Pois é, eu sempre fui uma pessoa que, assim, não me dê desafio, não
não me convide para o desafio. Porque você vai ter um osso duro para roer, eu não recuso. Entendeu? Até minha mãe, eu sempre lembro dela, que ela brincava e falava: Cleiton, você é chato demais. Porque quando você bota na cabeça, ninguém te tira. E ela é minha mãe desde que eu nasci, então desde pequeno eu sou assim. Então, assim, não me deu desafio. Então, eu tive a oportunidade, né? Sou muito grato, tá? Eu sempre falo isso, sou grato, vou falar o nome, é político, mas vou falar o nome, sou grato ao Ednilson, tá? Porque, Zé, é um cargo que eu acho que todo mundo deveria passar. Foi uma experiência diferenciada. Foi, tá? É aquilo que eu falo assim, a gente fala... Tem coisas que a gente fala que a gente nunca deve falar na vida, que eu nunca vou fazer isso mais. É uma coisa que eu falo, com certeza. Eu nunca mais repito essa proeza. Essa proeza. Mas, como experiência, foi excepcional. Vai levar pro resto da vida, né? Vai. Porque você vê tudo que funciona, né? Você vê como funciona, como é o sistema. Porque a gente é muito fácil, não, a gente ficar de fora criticando. É muito fácil a gente ficar de fora atacando pedra. Né? Isso é normal de todo mundo. Né? Mas quando você entra e você enxerga como é que funciona, você vê que tacar pedra é fácil. Né? Agora, né? O sistema não é consertado porque os políticos não querem. Sempre tem que ter uma beirinha para fazer politicagem ali em cima, né? Entendeu? Então, assim, eu vou citar, né? Quando eu assumi a secretaria tinha uma dívida gigante, a gente não tinha carro. Pra você ter uma ideia, a gente não comprava, o fornecedor não queria vender para a prefeitura. Eu tive que dar, como eu tenho uma clínica, os fornecedores de Cuiabá sempre me venderam. Eu tenho o meu nome em Cuiabá, sempre foi limpo, nunca tive problema. Eu liguei para os fornecedores que forneciam para a prefeitura e falei: olha, eles já me conheciam, eu falei: pode fornecer para a gente, que eu garanto que vocês vão receber. E aí eles começaram a vender, passaram a fornecer para a gente manteve o sistema. E quando eu saí, a prefeitura de dívida estava sanado, a gente tinha carro novo, as coisas começaram a funcionar. Só que você não consegue consertar um serviço que está há décadas com problema em 1 ano e meio, 2 anos, né? Então não tem jeito, né? A sua saída foi bastante confusa, porque até hoje ainda as pessoas comentam, né? Porque, na verdade, não sabe realmente o que aconteceu, né? Que parece que houve uma denúncia. E aí, quando se fala em denúncia, muitos já pensam em corrupção. Então, eu gostaria que você explicasse certinho qual foi o motivo real. É um prazer né? falar isso. Né? Porque as pessoas ainda até hoje, né, imaginam que houve uma corrupção, porque tudo em política todo mundo é suspeito, né? Assim, eles tentam te pegar de toda maneira. Né? Eles tentam te sabotar de toda maneira. Desequilibrar a política. Vereador, a gente tem uma raça de certas pessoas na cidade que são complicadas, né? E a gente vê essas pessoas perpetuando no poder, infelizmente, e a cidade não anda por certas coisas. O que aconteceu foi o seguinte: eu assumi a Secretaria de Saúde e eu tinha minha clínica, né? Basicamente, eu estava perdendo a minha clínica, perdendo a minha clientela, né? Porque a dedicação da Secretaria de Saúde, eu não tinha paz, José. 20 Secretaria de Saúde, eu acho que é uma das... Secretaria de Saúde, eu acho que é uma das piores secretarias que tem. Você não tem sossego, é 24 horas, batendo na sua porta. Em cidade pequena é pior, né? Porque todo mundo sabe quem é você e onde é que você mora. E você não tinha sossego. Então, já não estava atendendo no meu consultório mais, pra você ter uma ideia. E o paciente me cobrando: poxa, eu preciso, né? E como é que fica essa situação? Aí, o primeiro ano, eu me dediquei, coloquei o foco ali pra gente sanar os problemas que a gente tinha. A gente tem que colocar saúde para andar, né? E nesse ano, você começa, o vereador tentar fazer isso, fazer aquilo outro, você tem que cortar. Aqui não é assim, pô, não tem condições, velho. Eu não tô aqui. A grande diferença do técnico pro político é essa. O técnico, ele é técnico. Ele vai lá e resolve o problema. Eu tô aqui para resolver o problema. Não tô para fazer política.
E saúde você não faz política, não faz saúde com a política, com a saúde da pessoa, não tem condições. É verdade. Infelizmente, nós temos muito isso, o vereador que faz política com a saúde dos outros, o que é triste, poxa. Não existe, respeite a pessoa, saúde é saúde, caramba. Uma pessoa doente, uma criança doente, não é assim, né? E eu cortei a asa de muitos vereadores. E aí você arruma suas inimizades, né? Infelizmente, não tem jeito. E eles começam a te sabotar, né? Tentam de toda maneira. E eu comecei a voltar aos poucos pro meu consultório, comecei a marcar os pacientes depois das 5 horas. Eu falei, eu trabalho na secretaria. Então, carga horária, Até né? às 5 horas, poxa, que é o horário normal de todo mundo trabalhar. No meu pensamento, né? Conversei com o prefeito, expliquei para ele, eu vou trabalhar, precisar de urgência para mim, eu vou lá e resolvo, né? E É que você também tem uma equipe, né? Não é só você sozinho. Não, pô, você tem. E minha equipe, a equipe que a gente montou, ela era totalmente competente. Puxa vida, não tem. Foi uma equipe show de bola. A equipe que a gente montou na secretaria na época foi porreta. Foi, sim, resolvemos o impossível, tá? Então, assim, eu voltei a trabalhar depois das 5. Eu tinha que atender, poxa. Meu ganha-pão. Né? Secretaria, você não ganha dinheiro. Você tem um compromisso também com os clientes, né? Não é? Pois é, e outra coisa, tem minha família para mim sustentar. E com isso, eles me denunciaram no Ministério Público que eu deveria trabalhar 24 horas para o município. Tá com desvio de função. Poxa, onde é que está escrito isso? Nem existe, humanamente falando, não é? Pô, Qual secretário que trabalha 24 horas para o município? Quantos secretários aí tem loja? Então é política. Então, assim, como ele não está me dando, não está me deixando fazer a minha politicagem de ganhar meus votinhos aqui, né? Vão ter que sabotar, vão ter que tirar ele. Não pegamos ele na corrupção, não achamos corrupção nenhuma dele, eu vou ter que achar uma coisa dele. Aí você achou melhor... Na realidade, assim... Zé, eu já tinha... Eu vou confessar aqui agora que né, ninguém sabe, quase ninguém, nunca... Só minha esposa sabe disso, né? Em casa, né? Eu já tinha entregado meu cargo para o Ednilson. Antes disso tudo acontecer. Falei para ele, Ednilson, eu não vou ficar mais. Né? Eu não... eu ajudei, fiz o que eu tinha que fazer, mas eu tenho uma vida, que minha vida está acabando. E você não pode comprometer também anos de estudo para depois perder, assim... Pois eu construí minha clientela, eu construí toda a minha vida aqui, entendeu? E eu entreguei para ele, falei para ele, eu não vou continuar, arranjei outro secretário. Ele virou, me pediu, falou, segura mais um pouco, vamos segurar, fica mais um pouquinho, né? Eu falei, tudo bem, eu aguento. Aí deu mais 3 meses, eu falei, Ednilson, não dá para mim mais, por favor, eu tenho que criar da minha vida. A decorrer desse tempo, eles já estavam mexendo. Aí aí já resolveram, né? Aí chegou a denúncia do Ministério Público, né? Eu dei graças a Deus, eu falei, é agora. Não tem como mais, entendeu? Então eu agradeci. Então, assim, o que aconteceu foi isso, né? Existe a politicagem, como eles não te pegam na corrupção, que eles não vão achar nada no seu nome, que não pode investigar meu nome onde você quiser, né? E eles vão tentar te pegar de outra maneira. Infelizmente, política sim. Político ganha voto usando as pessoas, né? Eles não me usaram, não vão me usar, e então vão tirar o Cleiton. O Cleiton é um profissional porreta, como vamos falar assim, né? Que já tem muitos anos de experiência, mas a gente sabe que a odontologia, ela vem evoluindo bastante, né? Assim, muito. Houve uma evolução estrondosa, né? Muito. Nossa. E como que você está acompanhando essa tecnologia? Como você fez alguns investimentos tecnológicos? Como que está a sua clínica? Sim. Fala pra gente um resumidão assim. Sim. A odontologia hoje, ela é a evolução que ela teve, eu tenho 30, vou fazer 30 anos de formado, a evolução que ela teve dos últimos 10 anos foi fenomenal, né? Então, a gente tem instrumentos hoje de diagnóstico maravilhosos. Que facilita coisa que você fazia em horas, hoje você faz. Isso, né? Por exemplo, hoje nós temos um scanner que você... Aquela situação de você moldar a boca do paciente, colocar a massinha, moldar aquilo ali, que é um transtorno, muita gente não aguenta, né? Foi difícil. Pois é. Hoje tem o scanner, você vai lá e escaneia, né? Scanner 3D, né? Você faz todo o scanner, manda pro laboratório, a rapidez é muito mais rápido, né? Ainda mais a distância que a gente tem de Cuiabá.
Na parte cirúrgica hoje, a gente tem a evolução dos agregados plaquetários, que é uma maravilha para recuperação, cicatrização, né? E eu sempre estou fazendo curso e não paro. Isso aí é algo que é a minha profissão, que eu gostei e eu não paro. Então, a evolução, eu tenho que acompanhar a evolução. Então, você hoje está com equipamentos tecnológicos, né? Avançado. Então, você continua acompanhando minha vida, não tem jeito. Né? Porque é o essencial, cara. A vida toda nossa é essa. A gente tem que estar evoluindo em tudo na nossa vida. E o profissional seu, se você ficar para trás, já era. Você ficou. Agora tem o detalhe, né, Zé? A evolução é muito grande, tá? Só que não é para todo mundo. Né? As pessoas hoje fazem um marketing muito grande de que isso aqui vai resolver seu problema. Tem gente que não resolve. Então, nós temos um problema grande de marketing, que o marketing hoje ele está deturpando as coisas. Então, eu recebo muita gente no consultório hoje que chega para mim falar, mas eu vou lá e faço o implante e já sai com o dente. Calma. Existem casos e casos. Não é? Então, eu vou lá e vou escanear minha boca. Não é bem assim. Tem casos que o scanner vai pegar, tem casos que o scanner não vai pegar. Então, hoje todo mundo joga no mercado, eu faço isso. Tá, e se você chegar lá e não conseguir fazer? Tá? Então, assim, facilitou-se muito. Realmente a evolução é muito grande. Mas existem casos e casos. Não é para todo mundo. Para o pessoal que ainda nunca foi na sua clínica, quando a gente está falando em clínica e falou de evolução, hoje tem vários tipos de procedimentos que é feito numa clínica e muitos se restringe a algumas, né, que o mercado oferece. Muita gente faz procedimentos faciais, essas coisas todas. Hoje, na sua clínica, quais são os procedimentos que você faz? Hoje eu trabalho com reabilitação oral, né, que é cirurgia, coroas, facetas, né, reconstrução óssea. O paciente não tem osso, perdeu todos os dentes, eu faço toda a reconstrução óssea para viabilizar a instalação do implante, a gente coloca os implantes. Então, hoje eu trabalho com reabilitação, eu não trabalho não faço tratamento de canal, não faço restaurações. Hoje eu sou especialista numa determinada área que eu optei em fazer aquilo ali. Então o procedimento é bastante limitado, né? É bem limitado para o que eu quero. Porque assim, eu não tenho tempo nem para fazer tudo. Por exemplo, você vai fazer uma reabilitação, Zé, num paciente, tem reabilitações que eu levo 2, 3 dias com o paciente ali, preparando, moldando, mandando para o laboratório. Então, são procedimentos extensos. Tem cirurgias que eu levo uma tarde toda com o paciente. Aí o paciente só você passa a tarde toda fazendo... Entendeu? Tem casos que sim. Então, não tem como você sair fazendo tudo. Né? Não tem possibilidade. Até porque eu prefiro me especializar numa área que eu fico mais focado naquilo ali. Eu acho mais confortável, eu acho mais gostoso. Eu tenho o prazer de reabilitar. Né? Essa é a minha função. Fazer uma cirurgia, para mim, é algo que é fantástico. Eu adoro fazer uma cirurgia. Né? Até as secretárias que passam comigo, elas ficam encantadas. Porque uma cirurgia bem feita, bem reconstruída, você vê que fica bonito demais. Não é ser sanguinário, né, Salgueiro? Mas é que a gente gosta de ver aquilo ali. Então... É bacana. Acho que é o resultado, né, depois, né? O resultado. O né? Cliente feliz. Acho que isso dá satisfação, né? Isso. E voltando no começo da nossa conversa, né? Você perguntou o que te impulsiona, o que te faz ter essa vontade toda? Ver isso tudo, né? O que me impulsiona a praticar esporte? Gostar de ver, construir as pessoas, o jiu-jitsu. Eu construo o ser humano ali. Você constrói uma pessoa, não um lutador. Você constrói, eu costumo falar, eu construo guerreiro para a vida e para o tatame. É uma coisa da odontologia, pô. Você construir um sorriso, a pessoa que não estava ali desdentada, você construir, voltar ela, deixar ela sorrir novamente, é uma coisa maravilhosa. Satisfação. Eu não tenho o quê. Você falar todas essas ocupações suas aí, como que é o Dr. Cleiton em casa? Você sabe fazer alguma coisa em casa? Opa! Sei, eu faço a minha comida, eu faço minha alimentação, é lógico, tem minha esposa, tem minhas filhas, que eu sou apaixonado por eles e por elas, né? Infelizmente, agora eu tô sozinho aqui momentaneamente. Elas estão todas encaminhadas, estão fazendo faculdade? Elas estão estudando, não. A Júlia está no 3º ano,
a faculdade agora. Assim, ela ia estudar fora e a gente teve que percalço na vida, né? Meu sogro faleceu. E aí a Júlia, mais velha, ia morar com eles, minha sogra e meu sogro em Belo Horizonte, né? Aí nós decidimos, não, Carla, vai também, fica com sua mãe, né? Dá um apoio e ajuda, né? Fica nesse momento difícil. Eu me sacrifico aqui, não tem problema. Fica Mas de vez em quando você vai para Valadares? Não, eles estão em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Ali eu falo que a capital é a roça urbanizada, né? Belo Horizonte, Belo Horizonte o pessoal tudo é diferenciado, uma das capitais mais diferenciadas que existe, né? Eu sou suspeito de falar, mas mineiro é diferente. Eu gosto do mineiro, do sotaque do mineiro, da conversa do mineiro. Mineiro Aí o pessoal gosta de subir uma serra, né? Que ali tem serra, né? Serra, né? É a serra e queijo, né? Sem queijo a gente não vive, não tem jeito. O cafezinho de lá e o pão de queijo. A gente até brinca, né? Você quer ver o mineiro correr, você joga o queijo morra abaixo que você vai ver correr. Aí bicho vai. Mais feliz joga dois, então que. Então, assim, aí eu me viro, eu faço, limpo casa, arrumo tudo. Eu não tenho tempo. Ah, então você tá fazendo de tudo ali, fazendo compra. Tudo, ixi. A minha alimentação sou eu que faço, entendeu? É bom que você já faz o regime certinho, né? Sem adição, sem adição de açúcar, sem adição de gordura. Perfeitamente. Assim, sem adição não. Isso a gente dá aquelas escorregadinhas, né? Não tem jeito, né? Não tem como você viver 100% não. Mas assim, eu procuro ter uma alimentação saudável. Eu tenho minha alimentação saudável, faço ela. Então, é a questão da saúde do jiu-jitsu. Você começa a ter uma consciência corporal, uma consciência da sua saúde, Zé, que é importante. Na verdade, é uma educação alimentar, né? Educação alimentar. Vou até citar aqui agora, até fazer uma propaganda, né? Hoje eu recebi hoje faz 30 dias. Você conhece o Thiago do Supermercado Real? Sim. Né? Thiago fez um desafio. Não sei se você está acompanhando o desafio dele. Não. Não? Não. Ele estava com 132 quilos. Porque ele estava meio cheinho, né? 132 quilos. Ele me procurou, me perguntou se eu ajudava ele a perder 30 quilos em 30 dias. É igual eu te falei no começo. Não me dá desafio, não. Eu vou topar. Agora, se você topar, nós estamos juntos. Ontem, menos de 30 dias, já perdeu 10 quilos. Caramba. No jiu-jitsu. Treinando, reeducando alimentarmente e fazendo tudo. Você tá com bastante aluno lá? Como é que é? A gente tem pouco aluno. Onde que é essa academia que fala? Academia, né? O pessoal mais antigo, mas não vamos falar que a gente é antigo não, porque fica ruim, né? A gente que tem mais tempo de Aripuanã, falar assim que é melhor. A antiga academia do Biri, né? Ali agora é o centro de treinamento Invictus, da Nil e do Clodoaldo. E aí lá no fundo, a gente tem um tatame lá no fundo, lá. Nós estamos fazendo ali. Mas qualquer pessoa que quiser, como é que é? Mulher também? Papai faz jiu-jitsu? Eu não tô com turma feminina, tá? Só faz mais eu tinha uma turma feminina, mas a gente parou. Mas eu sempre coloco assim, se a menina ou a mulher quiser treinar, eu peço para ela arrumar uma colega aí com a colega. Entendeu? Aí vai com a colega. Vai duas meninas. Aí pratica junto lá com ela. Não, pratica com todo mundo junto, mas o treino com ela. Mulher com mulher. Entendeu? É diferente? Não, é a mesma coisa. Né? A questão... Só que as porradas é mais leve. Não, você receber uma porrada de uma mulher é mais leve do que do homem, com certeza. Depende da raiva da mulher também, né? Depende, né? A mulher que bate se você fazer raiva nela... Ela arranha. Então tem que tomar cuidado. Mas assim, é porque é uma opção minha que eu tive. A gente vive numa cidade pequena, né, Zé? Então é muita conversinha atravessada. Verdade. Então você, como homem, dando treino para uma mulher, tem gente que não entende isso. Né? Mesmo sabendo que vocês abraçam o outro. Mesmo sabendo. Então, para se evitar conversas atravessadas, eu tomei essa decisão de que, mulher leva uma mulher. Lógico que quando tá muita gente lá, eu dou treino, pego, ensino para ela. Não tem problema, né? Mas quando tá só eu e uma mulher, ou eu e outra mulher, não, eu não faço. Cancela o treino. Eu acho mais plausível, né? Cleiton. Para evitar conversas. Um papo bem agradável. Gostei muito de falar com você. Caramba, Como é que é com você? Com você. E eu quero te parabenizar por você ser essa pessoa determinada. Eu agradeço. Né? Tem ajudado muita gente, que nem você trazer a satisfação. Por mais que seja profissional lá na sua clínica, né? Sempre tá ajudando as pessoas, né? A ter um bom sorriso.
na academia, né? A felicidade levando o nome da Aripuanã também. Opa, Isso é importante, né? A gente ressaltar que você disponibilizar do seu tempo, de passar um pouco do seu conhecimento que você aprendeu ao longo da sua vida e repassar isso, eternizar isso nas pessoas e esperar que essas pessoas levem para frente, né? Poxa. Então isso é muito importante. Gostaria de parabenizar você por essa iniciativa. Obrigado, nossa. E foi muito bom o papo. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Poxa, não pode contar tudo. Eu sei que você não contou tudo, mas o que eu não ressaltei... Se você quiser perguntar, eu sou livre aberto. Não tem problema, não. Eu só queria aproveitar. Você tem um alcance grande no seu programa. Muita gente assiste. Já tem um nome. Eu queria só salientar uma coisa, que como eu tenho viajado para fazer curso bastante, e tem muita gente na cidade pequena tem as fofocas, as mentiras, né? Mas a gente falando que eu fui embora da cidade, que eu tô indo embora da cidade. Então eu queria aproveitar seu programa para esclarecer que eu não vou embora da cidade, não tô indo embora da cidade. Os concorrentes que estão espalhando as mentiras, pode ficar tranquilo que eu vou ficar aqui incomodando eles muito tempo ainda. Então não tem essa conversa, não. Tem muito paciente que tem me perguntado, então foi até agradecer você pelo convite, você ter me feito vir, para mim até esclarecer isso, porque é chato, entendeu? Ter que falar, desmentir os outros. O Dr. Cleito fez até investimento altíssimo na clínica lá. Né? O pessoal pode ir lá que vai ser bem atendido. Além da experiência que ele tem para oferecer, a facilidade e gostar de fazer, principalmente da parte de cirurgia, você pode contar com o Dr. Cleito. Tamo junto. Valeu, sempre precisar. Prazer. Obrigadão pelo convite. Quero agradecer o povo que acompanhou esse podcast. Quero agradecer ao Webnet, registrando a presença da Claudemíria. E a gente volta na próxima segunda. Forte abraço. Abraço do Zé. Valeu.